A educação de nossos filhos tem sido motivo de preocupação durante alguns anos. Muitos pais têm percebido a insuficiência e o perigo de uma educação escolar proposta pelo governo. Nossa atual educação, com um desenvolvimento que busca reproduzir um cidadão padronizado, um trabalhador padronizado, é ineficiente se não sub-humana. Algo assim nunca irá funcionar em uma sociedade, que em essência sempre está mudando e se adaptando a novas tecnologias, fazendo profissões surgirem e desaparecerem. A verdadeira educação desenvolve o senso de realidade, uma percepção do sentido da vida. Desenvolve inteligência e gera virtudes que guiam nossas ações em direção à felicidade. Não é, nem tem como ser, uma ciência exata onde tudo que funciona para mim funcionará para você. É mais uma arte onde cada um desenvolve como quiser. É por isso que escolas hoje em dia não passam de locais para passar o tempo, como creches para crianças. Não são eficientes. Educação é a simples transferência de conhecimento, portanto, onde um ensina e outro aprende. Pode ser nas ruas, em casas, em praças públicas, em prédios privados, e principalmente em nossas próprias casas. Assim como qualquer coisa, também pode ser mais um problema que uma solução, portanto deve ser escolhida de acordo com as circunstâncias, avaliando as variáveis de acordo com o melhor para a criança. Atualmente, em nosso país, a situação é de calamidade pública, onde temos pessoas que terminam seus colegiais e não conseguem ler e entender um texto. É o que chamam de analfabeto funcional. Depois de 12 anos de frequência escolar, apenas incríveis 1,6% dos alunos conseguem ler e entender um texto, ou seja, em cada 100 alunos que terminam o ensino médio apenas 2 conseguem se salvar. E ao sair do ensino médio, alguns vão direto ao ensino superior. Podemos imaginar quão desastroso será esse profissional. Segundo o Instituto Paulo Montenegro, apenas 12% dos trabalhadores que terminaram a escola conseguem interpretar um texto. E os que se formaram em faculdade e possuem diploma, 50% não conseguem interpretar um texto. Mesmo entre os próprios profissionais da área de educação não conseguem interpretar textos e ficam na faixa de 16%. Não à toa a queda de QI em nosso país. Não à toa temos uma média de 83 pontos de QI. Se continuarmos dependendo de educação pública oferecida por governos que só se preocupam em enriquecer, iremos de mal a pior. E mesmo que por algum milagre algum governo decida investir em mais colégios, não mudaria nada, porque entre os anos 2000 e 2008 tivemos um aumento de 121% em gastos por aluno, colocando o país entre os que mais investem em educação em relação ao PIB. Mesmo em educação primária e secundária, o país está entre os que mais investem em relação ao PIB, e não deixa de ocupar posição relevante em gastos públicos. Apesar disso, os investimentos se mostram extremamente mal executados, tendo o país se destacando repetidamente nas piores posições em testes internacionais. O maior argumento contra o homeschooling é em relação à socialização. Argumentam que somente a escola pode proporcionar uma socialização adequada às crianças, o que é uma meia-verdade, porque o ambiente escolar também possui alguns malefícios. Quem conhece de perto a realidade das escolas públicas sabe que a situação é no mínimo macabra. A violência escolar é absurda, e o Brasil é o campeão mundial segundo pesquisas da OCDE. A violência contra os professores acontece semanalmente, e 84% dos professores afirmam já ter sofrido ao longo da carreira. Se é assim com professores, imagine com nossas crianças que são obrigadas a frequentarem esses ambientes. Segundo pesquisas da Unesco, um aluno não tem mais segurança em sala de aula do que na rua. Mesmo em sala de aula, sofrem roubos, assaltos, abusos sexuais, depredações e discriminações raciais. A pesquisa ainda aponta tráfico de drogas, com 70% dos alunos possuindo e levando armas de fogo para a escola. Temos ainda a intolerância e a manipulação política dentro das escolas, interpretada por professores militantes, que provocou a reação da sociedade e deu início ao movimento Escola Sem Partido. Cansamos de ver cenas de intimidação e abusos contra a liberdade individual nos ensinos fundamentais e até em universidades contra qualquer posicionamento contrário à ideologia marxista ou de gênero. Inclusive relatos de ensinamentos sexuais absurdos que não valem nem a pena serem comentados, mas que também acontecem através de programas de televisão e principalmente na internet. Nossas estimativas são de que o Brasil demore 260 anos para atingir patamares acadêmicos iguais aos países mais bem avaliados internacionalmente. Nossas crianças não podem esperar tanto, nem serem obrigadas a frequentar essa realidade, portanto precisamos de alternativas, e a luz no fim do túnel é o ensino domiciliar. Há muito tempo atrás não havia obrigatoriedade escolar, ela foi implantada aos poucos, e só tinha público porque oferecia algo de valor que valia a pena. Fora que era uma relação de aluno e mestre, algo a ser alcançado, hoje em dia não existe mais isso. Nossas crianças são reféns de uma educação linear e manipuladora, que por muito vai contra nossa vontade e não nos dá sequer outra escolha. O que caracteriza a escravidão. Nos tratam como se fossem tão burros que não soubéssemos o que seria ou não melhor aos nossos próprios filhos. Enquanto isso, seus filhos frequentam os melhores ambientes possíveis. Eles nos controlam como porcos, nos deixam gordos, depois se alimentam, e então vão desfrutar do bom conhecimento e da boa prosperidade. Enquanto você desfruta da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que define os conteúdos de cada ano obrigatórios para todo tipo de escola, eles desfrutam de conhecimento especializado e que consigam produzir riqueza.
E detalhe, a BNCC por si só se torna inconstitucional de acordo com o artigo 210 da Constituição Federal, que define conteúdos mínimos ao ensino fundamental. Mínimos, ou seja, não poderia ser a maioria como a BNCC define. E estranhamente a primeira versão foi elaborada durante um ano, enquanto o mesmo processo em outros países costuma levar uma década. Enquanto as outras bases curriculares país afora foram construídas por autores renomados, a nossa foi construída por autores anônimos que ninguém nunca ouviu falar e provavelmente é um analfabeto funcional. Uma elaboração rápida que não teve nenhum questionamento por pessoas que não conhecemos, essa é a educação que nossos filhos recebem. Bom, obrigado por acompanhar esse vídeo incrível até aqui. Você faz a diferença e é apenas o começo. Curta, compartilhe e se inscreva. Até a próxima!